A questão de retirada de patrocínio, ela veio à baila novamente, principalmente pela ação das patrocinadoras, né, que estão usando a retirada para liquidar com os planos de benefício definido, porque é interesse das patrocinadoras, de maneira geral, liquidar com o custo pós-emprego. E o custo pós-emprego são os aposentados, né? E para quem ainda tem dúvida, quando a patrocinadora propõe uma migração ou propõe uma mudança de forma de recebimento de benefício, ela não está minimizando o risco do plano, ela está minimizando o risco do plano para ela, porque os riscos de um plano de benefício definido e os riscos de um plano de contribuição definida são rigorosamente os mesmos, tá? São as incertezas decorrentes de longevidade, de aposentadoria e da rentabilidade dos investimentos. A única diferença é que, num plano BD, eventuais distorções nesses fatores causam déficits e, na maioria dos casos, a patrocinadora ela tem que arcar com, no mínimo, 50% disso. Tá? E nos planos CDs, qualquer alteração nesses fatores não vai gerar déficit, vai gerar diminuição do valor das reservas ou extinção antecipada do valor do benefício. Ok? Então, assim, nós não estamos falando de equacionamento de déficit, nós não estamos falando de melhorar o plano, nós estamos falando de transferir o risco, que hoje é solidário da patrocinadora, para o colo dos participantes, né? Isso tem a ver com uma visão bem liberal, né? E o Estado brasileiro, que deveria, por força de lei, proteger o interesse dos participantes, hoje é o maior interessado nesse desmonte, porque o Estado brasileiro também é patrocinador, direta ou indiretamente, de planos de previdência, diretamente através da FUNPRESP, né, que já é um plano, já foi criado CD, né, com a particularidade que ele tem um fundo de sobrevivência, ele pode oferecer renda vitalícia, ou patrocinador indireto através das estatais federais, né? Então, assim, tudo que existe no sistema hoje está sendo usado para um objetivo único: liquidar o pós-emprego das empresas estatais para facilitar a privatização ou daquelas que já foram privatizadas para eximir os patrocinadores privados de qualquer custo pós-emprego. Ponto. É isso. Né? A gente chamaria isso de uma sociedade absolutamente liberal. O conceito do liberalismo é isso, cada um por si, né? E quem acredita em Deus que peça ajuda, não é? E esse é o contexto que a gente está vivendo. Processos de retirada de patrocínio começaram hoje? Não. E aí eu vou começar a contar a história da nossa famosa, tristemente famosa e fatídica Resolução 53, que ela tem, na verdade, origem, né? Ela tem origem na resolução bem mais antiga do que isso. Então, vamos lá. Vamos contar um pouquinho dessa história. Como eu falei antes, essa questão de retirada de patrocínio não é novidade nenhuma no nosso sistema. Vocês todos sabem que a primeira legislação nossa é de 1977, que é a Lei 6435, e nessa lei você não achava dispositivo que fizesse referência a eventuais retiradas de patrocínio. A lei, que também era uma lei complementar, não falava de retirada de patrocínio. E, mesmo assim, naquela época, o órgão de regulação, que era o CPC, criou uma resolução, que era a CPC 06 de 1988, regulamentando processos de retirada de patrocínio que não tinha previsão legal. Então, processos de retirada de patrocínio, a gente pode dizer que eles
datam os primeiros a partir da década de 80. E qual que era a regra dessa CPC 06? Ela dizia o seguinte, que no momento da retirada de patrocínio, o patrocinador ele teria que pagar todo o déficit existente no momento da retirada para os participantes já assistidos e aqueles que eram elegíveis, ou seja, já tinham direito ao benefício. Para os demais, o déficit seria rateado na relação contributiva. E aí a gente vai pensar assim, bom, isso não era ruim. Se a gente levar em consideração que nós estamos falando de alguma coisa que aconteceu há 36 anos atrás, onde o sistema era jovem, portanto, a maior parte das pessoas não era ativo, não era assistido e nem elegível, né? Essa garantia de equacionamento de déficit para a parcela assistida elegível atingia a minoridade absoluta dos participantes de um plano de benefício. Tá? Eventuais superávites em caso de retirada era distribuído para os participantes, porque naquele momento não existia a resolução 26, que dizia que o patrocinador pudesse ou poderia se apropriar de algum nível de superávit. Tá? Uma coisa que essa resolução falava e permitia era que o cálculo das reservas de retirada fossem ajustados, as premissas não eram trocadas, principalmente essa que falava de crescimento salarial, tá? Porque quando eu falo de um plano aberto de crescimento salarial, eu estou prevendo um benefício futuro que vai ter acréscimo ao longo dos anos, porque o salário recebido pelo participante vai crescendo ao longo do tempo. A CPC permitia que você retirasse do cálculo a premissa de crescimento salarial. E quando isso era feito, o que acontecia? Se o plano tinha algum déficit, esse déficit era liquidado na medida que eu retiro do cálculo das reservas o potencial de crescimento do salário. Né? Então, assim, se o plano tinha uma reserva matemática de 500 milhões de reais, a hora que eu tiro a premissa de crescimento salarial, essa reserva cai, dependendo da premissa que eu estou usando, ela pode cair para 350, 300 milhões de reais, tá? Então, assim, embora lá na frente, lá em cima, eles dizem que o déficit era de responsabilidade da patrocinadora, na medida que eu poderia fazer um ajuste nas premissas atuariais do plano, eu poderia liquidar quase com esse déficit integralmente, tá? E isso era feito. Uma outra coisa importante é que o custo de despesa administrativa decorrente do processo de retirada, ele era pago pelos recursos garantidores do plano. Que custos nós estamos falando de despesa administrativa de processo? Contratação de consultoria, sistema, reavaliação de ativos, tudo isso saía da reserva. Em 2001, a Lei Complementar 109, ela trouxe a previsão legal, no artigo 25, da possibilidade de retirada de patrocínio. E eu estou mostrando para vocês aqui o texto integral do artigo 25. Ele diz assim: o órgão regulador e fiscalizador poderá autorizar a extinção de planos de benefício ou a retirada de patrocínio, ficando os patrocinadores e instituidores obrigados ao cumprimento da totalidade dos compromissos assumidos com a entidade relativa ao direito dos participantes e obrigações legais até a data da retirada ou extinção do plano. Esse artigo fala de duas coisas, fala da retirada e da extinção, percebem? Ele não fala que a retirada implica em extinção do plano, tá? O parágrafo único diz que, para que seja feito o processo de retirada, a situação de solvência econômica e financeira e atuarial da entidade deve ser atestada por profissional devidamente habilitado, né? Ou seja, o plano tem que estar redondo. E três questões que eu acho que a gente precisava de entender é o seguinte: a previsão da lei, ela coloca o verbo poderá e não deverá, tá? E que, conjugado com o parágrafo único, pressupõe algumas condicionantes para essa retirada. Quando eu digo assim, a Previc poderá autorizar,
a pergunta que me vem logo depois é em quais condições ela poderá autorizar, né? É muito diferente de dizer a Previc deverá autorizar a extinção de plano assim que ou retirada assim que o patrocinador solicita, né? Uma outra coisa é o que significa exatamente cumprir a totalidade dos compromissos até a extinção do plano. Eu poderia entender que é verter contribuições até o momento em que é aprovada a retirada, mas eu posso entender também que o compromisso, eu posso trazer a valor presente todas as contribuições futuras, porque elas estão contratadas, né? E colocá-las nas reservas de migração, no caso, reserva de retirada, né? E outra coisa que eu já tinha dito, que o artigo 25 ele não diz que retirar patrocínio significa extinção de plano, né? Aqui nós estamos falando de duas operações que podem acontecer simultâneas ou não, uma extinção e outra retirada. Bom, pelo menos isso é o que está no texto, né? A gente, lamentavelmente, nesse país, as interpretações mudam bastante. O que a gente veio, o que a Previc, a SPC Previc, né, veio aprovando como para essas movimentações de retirada de patrocínio. A Lei 109, no artigo 25, fala de retirada de patrocínio, mas você não tinha nenhuma regulamentação sobre o tema. O que existia era a CPC de 88, que trazia critérios, aqueles que eu já expliquei para vocês, bastante anacrônicos. Então, a Previc, a SPC Previc, passou, ela própria, a criar critérios, interpretando a Lei 109, interpretando a CPC 06 e aprovando o processo de retirada de patrocínio. E foi uma avalanche. Nós estamos falando de 2010, 11, 12, basicamente 11, 12 e 13, todas as empresas que tinham sido privatizadas do setor de petroquímica, que era o antigo plano da Petros, eles foram desmembrados em vários planos de benefício definido menores, tá? Das antigas petroquímicas, a controladora, que era a Braskem, começou a retirar o patrocínio de todos eles. Foram 18 retiradas, liquidação completa, né? E os participantes começaram a se indignar, né? E procuraram a ANABAR. Por quê? O critério que a Previc usava, tá? Primeiro, ela considerava que a retirada de patrocínio era direito líquido e certo dos patrocinadores, sem nenhum tipo de condicionante, ponto. Pediu para retirar, tem que ser retirado, tá? Ela estabelecia que, assim que o patrocinador entrava com pedido de retirada, ele estaria autorizado a suspender suas contribuições a partir daquele momento. Embora vocês viram o texto da lei é muito claro em dizer que você só pode suspender as responsabilidades do patrocinador no momento que a retirada é homologada. A Previc vinha permitindo que bastava a intenção para suspender contribuições, e como esse processo de retirada não é rápido, isso causava grandes prejuízos aos participantes, né? A Previc continuava usando aquelas regras de diminuir déficit através das maquiagens do crescimento salarial, né? Uma outra coisa trágica que a partir de 2008, quando a CGPC 26 foi aprovada, aquilo que era mais ou menos razoável na CPC 09, ela deixou de existir. Ou seja, havendo déficit nos planos de previdência,
eles eram equacionados na relação contributiva, ok? E, assim, lamentavelmente, gente, não foi uma nem duas tentativas de ações judiciais para prever e para os patrocinadores e para as entidades cumprirem, no mínimo que estava na lei, né? Exigir que as contribuições fossem invertidas até o momento da retirada, não manipular a premissa atuarial. Bom, o custeio administrativo era todo feito retirando o dinheiro das reservas. Então, assim, a própria ANAPAR solicitou e conseguiu a criação de um grupo de trabalho, tá? Para elaborar uma nova resolução que substituiria a CPC 06 para reduzir os danos causados pela Previc, né? Que interpretava a Lei 109 à luz dos critérios, sabe Deus de quem. E nós, gente, vamos ser muito francos, a gente sabia que o máximo que a gente ia conseguir era reduzir alguns danos, tá? Embora nós estivéssemos falando de 2013, nós estamos falando ainda do governo Dilma, mas já era um governo sob ataque, né? Vamos dizer a palavra certa, muito acuado, né? E com a capacidade de manobra muito pequena, né? Mas fomos para o grupo de trabalho e o que nós queríamos garantir? Basicamente, 4 pontos. Primeiro, que a retirada de patrocínio não é direito líquido e certo dos patrocinadores. Isso deve ser uma exceção especialíssima. Ninguém patrocina um plano para um contrato de longuíssimo tempo para acabar com ele por motivos fúteis ou banais, tá? A gente propunha que a retirada de patrocínio não alcançasse os aposentados e elegíveis, porque a própria lei 109 fala no seu parágrafo 1º do artigo 17 que alterações de regulamento não podem atingir os elegíveis e os aposentados. Então, se você vai citar a lei para garantir o direito da patrocinadora a se retirar, você tem que citar a lei para garantir o patrocínio dos participantes elegíveis e já aposentados, por óbvio. Uma outra coisa que a gente sempre defendeu é o seguinte: mesmo que o patrocinador se retire, que o plano continue existindo, mantendo-se as regras da vitalicidade dos benefícios. Aí vocês vão me perguntar, mas e como é que vai acontecer se tiver um déficit rateado entre os participantes, já que você não tem o patrocinador ali? Isso, na época, existia um plano, pelo menos um plano, tem outro, em que o patrocinador se retirou, que é o da Minas Caixa, aqui em Belo Horizonte, e o plano continuou em vigor durante muitos anos depois que o patrocinador saiu, né? Um plano bastante saudável, diga-se de passagem, tá? E o que a gente dizia era que o patrocinador tinha que pagar um pênalti pelo fato de estar rompendo um contrato de longevo, como é um contrato previdenciário, que seria trazer a valor presente as contribuições futuras, usando as tábuas de mortalidade, né, como um pênalti para ele ir embora. Né? Então, a gente foi para essa discussão com propostas e no sentido de defender o que fosse possível nesses critérios. Porque, gente, qual que é o grande problema da retirada de patrocínio? Né? É basicamente a extinção do plano de previdência, porque quando ele se extingue, a outra alternativa é você ter um plano CD. Essa alternativa nem existia na época, ela passou a existir a partir da Resolução 13, tá? Porque o que justifica para o patrocinador a extinção do plano? É uma segurança jurídica para ele. Ele queria a liquidação do plano do CNPB como se nunca tivesse existido, como forma de se garantir
por eventuais processos judiciais futuros, né? Então, esse grupo de trabalho, ele demorou quase um ano discutindo retirada de patrocínio, né? E a gente teve muita dificuldade, porque CNPC, o grupo de trabalho, você tinha, assim, ANAPAR, ABRAP, patrocinadores e 5 membros de governo, né? E, pasmem, as maiores dificuldades em relação a isso veio, obviamente, do setor de governo e dos patrocinadores, né? E a ideia era proteger o participante, mas toda a discussão, principalmente dos entes de governo, era de que a proposta de retirada de patrocínio era importante para você fomentar o sistema. Na cabeça deles, eu duvido que eles acreditassem nisso, né? Mas falavam isso, de que o fato de você permitir o patrocinador de se retirar é um chamariz para que mais patrocinadores viessem para o sistema. Parecido, assim, o grande incentivo para o casamento é as pessoas poderem se divorciar, né? Então, era uma lógica torta, né, que veio de uma consultoria da OCDE, neoliberal até a alma, e que permeou toda a discussão do grupo de trabalho, tá? No final das contas, são 11 de 2013, trouxe algumas vantagens em relação ao que estava sendo praticado pela SPC e depois Previc, mas não teve grandes avanços em relação ao que a ANAPAR propunha, tá? A gente sempre foi muito franco nesse sentido. Então, está em azulzinho aquilo que a gente acha importante, né? Primeiro, o patrocinador tem que continuar vertendo as contribuições até a data da efetivação da retirada. É aquela história, você precisa de uma resolução para que o órgão de fiscalização cumpra a lei, coisas do Brasil, mas isso está na resolução. Uma outra coisa, superávit não é distribuído para participantes e patrocinadoras de forma equivalente, tá? Os planos que são superavitários e que têm reserva de contingência, essa reserva de contingência pertence integralmente aos participantes. Somente as reservas de especial que são destinadas à distribuição do superávit serão distribuídas na relação contributiva. Isso aqui foi uma guerra, porque o representante dos patrocinadores queria dividir todo o superávit existente, reserva de contingência e a reserva especial também. O custo administrativo da retirada ele é todo pago integralmente pelo patrocinador e não mais retirado das reservas do plano, o que significava retirar dinheiro e direito dos participantes. Uma outra coisa importante que a gente colocou na resolução é o seguinte: quando você faz a retirada de patrocínio, você precisa de dar liquidez ao dinheiro, ou seja, se você tem um imóvel, você precisa de vender o imóvel, porque você tem que garantir ao participante o dinheiro vivo, né? Se você tem ações, você vai ter que vender as ações e pagar em dinheiro vivo. Então, na resolução está garantido o seguinte: se aquilo que está contabilizado como recurso for maior do que o efetivamente vendido, tornado líquido, a diferença entre o contábil e o efetivamente tornado líquido é de responsabilidade do patrocinador pagar. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho um imóvel a valor de mercado que vale 100 mil reais, está lá na contabilidade do plano. Na hora que eu vou vender, esse imóvel ele é vendido por 80 mil. Essa diferença entre o contábil e o realizado, de fato, é de responsabilidade do patrocinador integralizar.
Uma outra coisa que a gente acabou conseguindo é que não é mais possível nenhum tipo de manobra para retirar do cálculo das reservas dos participantes premissas que fazem parte do plano de BD, tipo crescimento salarial. Então, aquela manobra de você retirar a premissa de crescimento salarial na hora de calcular a reserva e transformar resultado deficitário em superávit, ou vice-versa, isso acabou, tá? Isso aqui foi uma outra guerra, né? Cada passo que a gente andou nessa resolução foi uma guerra, e essa foi mais uma, porque o representante dos patrocinadores, e da ABRAP, naquele momento, ele defendia a tese de que não tem que ter crescimento salarial num plano que está sendo liquidado, tá? Então, ele queria, na hora de discutir isso, tirar o cálculo do crescimento salarial, reduzir as reservas, né? Uma outra coisa que a gente, que não existia e acabou existindo, é que é possível que os participantes possam permanecer na entidade, desde que se crie um plano instituído, que obrigatoriamente é um CD pela legislação, né? E eles vão perder a renda vitalícia, mas não vão perder a vinculação à fundação e não vão perder benefícios, eles só não serão mais vitalícios, tá? Uma outra coisa que também está na resolução é a possibilidade futura de criação de um fundo de sobrevivência para manter a renda vitalícia, tá? Isso tudo está previsto em resolução. Então, como é que se mantém um plano CD dentro de uma fundação? Como é que se mantém os participantes desse plano que está sendo extinto pela retirada de patrocínio, né? Você cria um plano instituído pelos sindicatos, associações, e continua gerido na mesma entidade, né? Isso para que as pessoas não fiquem perdidas e tenham que ir buscar recursos em bancos e mercado, tá? A parte vermelhinha é aquilo que nós não conseguimos, né? É o fracasso da tentativa da gente de caminhar no sentido que a gente desejava, né? A Previc e o governo e o Estado e os patrocinadores mantiveram o entendimento que o direito do patrocinador de retirar o patrocínio não precisa de ter condicionante, né? E que o plano tem que ser extinto. A retirada de patrocínio é igual P, extinção do plano. Eles até abriram a possibilidade de criar um outro CD dentro da fundação, mas aquele plano objeto de retirada será extinto, tá? Essa questão da reserva especial ser dividida entre patrocinador e o déficit também ter que ter sido equacionado paritariamente, isso também foi uma perda, mas por força da resolução 26 de 2008, né? Isso eu já falei, vai retirado o plano extinto, e quando o plano é extinto, você perde o benefício vitalício, né? Isso explica também por que as patrocinadoras estão usando a retirada de patrocínio para acabar com os planos BDs, né? O objetivo não é retirar patrocínio, mesmo porque elas retiram deste plano e oferecem outros, que são CDs, né? Então, é uma manobra a partir de uma possibilidade que a lei dá de destruir o benefício vitalício, né? E o Estado brasileiro, em vez de proteger o direito dos participantes, ele próprio Estado tem essa opção não, essa deliberação. Se vocês forem ler a CGPAR 25 do Ministério do Planejamento, está claro ali, né, que a ordem é liquidar planos de benefício definido e criar CDs. Está expresso com todas as letras, né? E aqui eu coloquei que os participantes podem se manter no plano, na entidade com o plano CD,
Porque, assim, isso é uma coisa que não existia e que pode ser colocado como uma coisa positiva, mas o fato de você perder a vitalicidade não é positivo, né? Você pode, inclusive, num futuro, criar um fundo de sobrevivência para manter o vitalício, como tem o plano dos funcionários públicos, né? O FUNPRESP tem esse fundo de sobrevivência. Então, a ideia, nesse momento ali, era o que a gente chama de subir degrau por degrau, sabe? A gente imaginava assim, a gente estanca neste momento algumas maldades que estão sendo feitas, acumula força e numa outra conjuntura, isso é em 2013, a gente imaginava 2014, nova eleição, o governo sai mais fortalecido, a gente volta à carga para resolver algumas coisas. Infelizmente, não foi o que aconteceu, né? O governo ganhou a eleição e 2015 e 2016 ele se enfraqueceu cada vez mais e nós não conseguimos retomar essa conversa, tá? A resolução 11, no artigo 6º, ela tem o que a ANAPAR sempre defendeu, uma imprecisão técnica. Porque olha o que o artigo 6º diz, que a retirada de patrocínio vai ocorrer por iniciativa de quem? Do patrocinador, por óbvio, né? E da entidade fechada. Agora, veja bem, gente, entidade fechada não patrocina o plano, por exemplo, a Viveste não patrocina o plano Neoenergia, por exemplo. Quem patrocina é Neoenergia. Então, como é que você pode dizer que uma entidade pode pedir retirada de patrocínio? Ela não pode retirar patrocínio, ela pode, no máximo, pedir que o contrato seja rescindido, convênio de adesão, por alguma falha do patrocinador, né? Isso estava previsto na resolução 11 e a gente sempre falou, olha, isso daqui é uma inconsistência técnica. Você pode chamar de denúncia de convênio de adesão, você pode chamar do que for, mas de retirada de patrocínio não pode, porque a entidade fechada é gestora, ela é patrocinadora dos seus empregados, mas ela não pode pedir retirada de alguma coisa que ela não patrocina. Isso é um absurdo técnico, né? Mas, né, ficou lá. E aí a gente vai perguntar o seguinte, chegou depois de um ano, quase um ano de discussão, o pessoal da Secretaria de Previdência e a Previc colocaram da seguinte forma, ou é isto que está aí, ou a gente não tem resolução e vamos continuar usando a interpretação da Previc na CPC 06 e a legislação que existe, né? E, assim, foi dito com todas as letras, eu não estou brincando, não. Ou vocês aprovam o que está aqui, ou a gente vai continuar fazendo o que está fazendo, né? Então, assim, qual que foi a posição daquele momento? Vamos reduzir os danos, acumular força e voltar a essa discussão em 2014, para a gente ir defendendo o que for possível, né? Bom, isso aconteceu. Agora, em 2022, a Previc e a Secretaria de Previdência, eles estão revisitando várias resoluções no sentido de enxugar essas resoluções e fundir umas com as outras, porque tem muita resolução, de fato, que elas são, como é que a gente chama? Elas têm uma área de sombra grande, tá? Então, a resolução 53, em relação à resolução 11, elas têm basicamente 3 diferenças, somente 3 diferenças, tá? Elas são quase que a mesma resolução. A primeira diferença é que ela deixa claro que no momento no momento da retirada de patrocínio, você tem que fazer novos cálculos atuariais para ver se as premissas estão aderentes naquele momento, que aí você não pode suprimir premissa,
mas você tem que refazer as contas para ver se as reservas estão atualizadas, o direito do participante está definido de forma correta. No artigo 16, parágrafo único, ele tem a previsão de que o patrocinador continua tendo responsabilidade em relação a demandas judiciais que existem e que não foram solucionadas durante o processo de retirada, né? Às vezes você tem passivos judiciais que se enrolam por 1 ou 2 anos. Então, ainda que você dê quitação, o plano se extinga, aquela demanda judicial, o patrocinador tem responsabilidade sobre ela. Okay? Isso foi um acréscimo importante, que não existia. E uma outra coisa, eles corrigiram no artigo 18 aquela imprecisão técnica que a gente vinha falando lá do artigo 6º, da antiga 11, né? Deixa claro que as entidades de previdência complementar, elas podem solicitar o cancelamento do convênio de adesão, por descumprimento das cláusulas, mas ela não pode, ela não solicita retirada, tá? E que é isso, né? Quando um patrocinador pede ou contrata uma fundação para administrar o plano de previdência da qual ele é patrocinador, ele assina um convênio de adesão, que tenha um contrato com obrigações recíprocas entre patrocinadoras e fundações. E algumas patrocinadoras acabam descumprindo isso, tá? Agora, tem que deixar claro que não é um descumprimento. Eu atrasei uma contribuição, então o gestor vai denunciar o contrato, né? Está muito claro na resolução que nós estamos falando de descumprimento de cláusulas do convênio de adesão contumazes e de bastante gravidade, né? E qual que é a diferença se o patrocinador pede a retirada ou se a entidade privada diz, olha, não dá para eu administrar o seu plano, você está pisando na bola. Qual que é a diferença? Do ponto de vista do participante, se o patrocinador que está inadimplente por alguma coisa, eu falar, bom, então eu não vou participar mais, as regras são a mesma de uma retirada de patrocínio, não muda nada, né? O que muda é a entidade de previdência diz, olha, se você não conseguir continuar honrando o que você assinou aqui com a gente, eu não quero mais administrar seu plano, né? O patrocinador pode procurar outro gestor através de uma transferência de gerenciamento, ou ele pode caminhar para a retirada de patrocínio, que a regra é a mesma que está aqui nessa resolução, tá? E quais são as opções hoje que os participantes teriam num caso de uma retirada de patrocínio, tá? A primeira que sempre existiu é o resgate integral da reserva de retirada com pagamento de imposto de renda. Eles vendem os ativos, calculam o direito proporcional e paga à vista com o desconto do imposto de renda, porque o dinheiro vai transitar pela mão do participante, né? Uma outra possibilidade é a transferência integral da reserva para planos de entidades abertas, sem pagamento de imposto de renda, porque aí o dinheiro não vai transitar pelo participante. Por exemplo, eu vou de sair da Forluz, Deus me livre, né? Tomara que isso não aconteça com a gente, mas, né, estamos ameaçados, assim como muita gente do setor elétrico. Eu quero transferir a minha reserva para a entidade aberta BB Previ, né? Então, eu posso abrir uma conta lá com as regras de concessão de benefício daquela entidade. Posso fazer a transferência integral da reserva para planos de entidades fechadas também, né? E aí pode ir para a Quanta, pode ir para a Naparprev, pode ir para os planos famílias que existem em várias entidades, né? O problema e pode permanecer na própria entidade através de um plano instituído, que é aquilo que eu falei, né? Qual que é o problema dessas alternativas? É que os planos instituídos, os planos de mercado e de entidades abertas que, porventura, venham a receber os novos participantes, eles são desenhados como planos CDs.
E a tragédia disso é o seguinte: quando você quebra o mutualismo e calcula reserva matemática, ainda que sem fazer manobra de premissa atuarial, ainda que a patrocinadora pague a sua conta, a conta entre a diferença do contábil e do líquido, ainda que a reserva de contingência fique todo com você, tá? Planos CDs geram benefícios menores, porque eles não são planos mutualistas, ok? E o risco é todo do participante, ele não tem mais nem o patrocinador para compartilhar o risco e nem o mútuo para compartilhar o risco. Tem pessoas que acham planos CDs ótimos. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Ele é muito bom, né? Basicamente, se você morrer muito cedo, né? Porque se você tem uma longevidade acima daquilo que foi calculado a sua reserva de saída, a sua tendência é viver mais do que o seu benefício. E isso não é ideológico, viu, meus amigos? Isso é matemática. Eu pego um simulador e mostro para qualquer um o que está aí, né? Agora, isso é o problema da retirada? É um problema da retirada, mas é mais ainda um problema de um entendimento que existe há algum tempo no nosso Estado, o Estado brasileiro, de que planos de benefício definido têm que ser extintos, ponto. Por aquilo que a gente já conversou antes. E o que a gente faz com isso? E o futuro, né? A gente, lá na ANAPAR, tem muita segurança em afirmar que tanto a Resolução 11 quanto a 53, que ela tem exatamente igual a 11, ela tem 3 pontos de diferença que eu já mostrei para vocês, tá? Foram apenas uma tentativa de redução de danos, tendo em vista do que a Previc vinha aprovando, tá? E a ideia nossa era, em 2013, já falei, você sobe um degrauzinho, 14, 15, você vem com uma outra carga em cima. Nem sempre o futuro é do jeito que a gente planeja, né? E se não deu para fazer isso, melhorar a Resolução 11, naquela conjuntura 2013, melhorar essa Resolução 11, que agora chama 53, com essa correlação de força e com essa visão de Estado que a gente tem hoje, é missão quase impossível, né? Então, a gente tem certeza de que os patrocinadores estão usando a retirada de patrocínio para liquidar os planos vitalícios e impor planos financeiros. Você utilizar alguma coisa que seria excepcional para virar regra, né? O Estado brasileiro é absolutamente conivente com isso, porque a Previc poderia, eu afirmo isso com todas as letras, botar um freio de arrumação nisso, se não tivesse obedecendo exatamente essa visão macro de Estado, né? E a gente acha que é absolutamente necessário abrir novamente essa discussão no âmbito do CNPC, no âmbito do Legislativo e do Executivo. Agora, a gente precisa de fazer isso numa outra conjuntura de correlação de forças, né? E a gente tem um mantra, né? Nenhum direito dos patrocinadores pode ser absoluto e impor perda dos participantes. A gente precisa de, no mínimo, estabelecer um equilíbrio que não existe hoje, né? As empresas hoje no Brasil fazem o que querem. O Estado brasileiro abriu mão de proteger o interesse dos participantes, isso é um fato, não é? E o que a gente espera é que, com uma outra conjuntura política, e eu quero deixar uma coisa muito clara para todo mundo aqui, não é? A tarefa de reconstruir e de consertar essa coisa de retirada de patrocínio, tanto na legislação quanto nas CNPCs, é menos do governo e mais dos participantes. A gente vai precisar de fazer muita pressão em cima. Mas é muita pressão em cima, né? Fazer uma pressão absurda, porque, de outra forma, nós vamos ter que amargar isso, né? Então, eu acho que a ANAPAR tem
um projeto de lei que altera a Lei 108 e a 109, né? O Chico D'Angelo e como é que chama? Nossa amiga do Rio Grande do Sul, eu sempre esqueço o nome dela, depois eu lembro. Eles patrocinaram esse projeto de lei, que ele está claro, em relação à retirada de patrocínio, ele muda o artigo 25. Maria, né? do Rosário. Maria do Rosário, obrigada. E aí, o que a gente precisa é juntar as forças e, numa outra conjuntura, ir para cima do CNPC, para cima do Legislativo, através da alteração da resolução, e para cima do Executivo. Né? Uma outra coisa importante é o seguinte: essa resolução 053, ela nunca esteve em consulta pública. Ela nunca esteve em consulta pública. O que está em consulta pública, ou esteve em consulta pública, é o operacional dela, é o como fazer. Porque a Previc, ela tem a prerrogativa de criar instruções normativas, que agora ela chama de resolução também, já para confundir o que não está fácil de explicar, e ela fazia essas instruções normativas sem consultar ninguém. Então, depois de muita discussão lá dentro do CNPC, criou-se uma prática de que a Previc, ao trabalhar com a elaboração de instruções normativas, que agora chamam resoluções Previc, ela deveria colocá-las em consulta pública para que os órgãos envolvidos com a gestão dos planos, participantes, patrocinadores e outros atores possam dar palpite, mas é em relação ao operacional, não é em relação aos critérios de como fazer a retirada. Né? E como a Previc agora está chamando a instrução normativa de resolução também, e teve o mesmo número, né? Gerou toda uma confusão. Eu, particularmente, não acho nada ruim a gente questionar bastante a retirada de patrocínio do jeito que ela está colocada na lei e do jeito que ela está sendo feito no mundo real, porque ela representa, não é que ela representa, ela está sendo utilizada de fato para liquidar com o sistema. E eu vou falar uma coisa para vocês, o seguinte: às vezes é necessário uma retirada de patrocínio, mas como caso específico e absolutamente inusitado, não com a forma como está sendo usado agora, né? Às vezes o patrocinador não tem mesmo como manter. Nós estamos falando de patrocinadores pequenos, com problemas econômicos gigantescos, nós não estamos falando das potências que estão retirando patrocínio agora, né? Então, assim, de alguma coisa que era para ser usada ou poderia ser usada com parcimônia, virou esse monstro. E não é à toa que o legislador colocou o verbo poderá e não deverá, porque o poderá pressupõe condicionantes e momentos difíceis. O deverá, que é o que está sendo feito na prática, impõe o caos que a gente está vivendo. Tá? Então, em princípio, essa historinha que eu queria contar para vocês, e estou à disposição de quem quiser fazer alguma pergunta. Obrigado pela exposição, tá, Cláudia? Muito legal. Eu reforço novamente, as perguntas são todas pelo chat, tá, pessoal? Então, assim, é interessante, quem tem alguma pergunta a fazer, já está abrindo o chat e escrevendo. Eu estou olhando algumas questões que tem aqui no chat, tá? E já vou até começar aqui por uma pergunta da Dalgisa. Tá? A Dalgisa, ela está perguntando de algum plano. É que, assim, nossa energia, a gente, tá, Dalgisa, a gente não sabe desse plano da Vale do Rio Doce, né? Talvez pela ANAPAR a gente tenha alguma informação, mas ela diz que tem um plano, acho que é o Valia, né, que é o plano da Vale, né, e que eles fizeram lá uma retirada de patrocínio e mantiveram o benefício vitalício, é isso que eu entendi? Que foi um caso isso, né? Você conhece esse plano, Cláudia?
Na verdade, o plano BD da Vale não foi objeto de retirada de patrocínio, ele existe e continua existindo, né? Ele era um plano BD tradicional e é um dos poucos que tem superávit hoje. Agora, a maior parte dos ativos desse plano são dívidas da patrocinadora e ações da própria Valia e títulos públicos de vencimento longo, né? Então, ele é um plano saudado, com uma gestão muito conservadora. O que a gente chama de conservador, né? Título público, e ele tem muito pouco tem muito pouco em ações de mercado, né? Eles têm muitas ações da Vale. Ele sofre alguma oscilação, mas ele é um plano quase que blindado. Ele não sofreu retirada de patrocínio. Ele é um plano saudado e continua em vigor, até onde eu sei. Beleza. Agora tem uma pergunta do Vanderlei. Tem a diferença também, que agora a Previc vai repetir a 53 em resolução própria, ou instrução, né? Aí é que estamos perdendo terreno. Tínhamos aprendido como nos defender da resolução 11. Agora vamos ter que lidar com a defesa que o judiciário está intervindo em ação administrativa, governo. Veja a ação do Banestado do Rio Grande do Sul. Lá é que se deu essa discussão. Perdemos terreno nisso ou não? Eu não acho que perdemos terreno, não. Quer dizer, eu não sou advogada, mas eu digo para vocês o seguinte: a resolução 53 é cópia e cola da resolução 11. Se vocês botarem o de para, vocês vão ver muito pouca diferença. Tá? Algum termo técnico corrigido, alguma frase melhor explicada, mas do ponto de vista do conteúdo é o mesmo. O que a Previc colocou em consulta pública não foi a resolução 53, foi Instrução Normativa 53, que agora mudou de nome. É o operacional, ok? É o operacional, não é a resolução. A resolução foi aprovada pelo CNPC antes de ser... Porque funciona assim: para você colocar em consulta pública uma instrução normativa, a resolução já tem que estar aprovada, né? Então, assim, as teses que a gente enfrentava no judiciário, queria pautar no judiciário, em relação à 11, elas são exatamente as mesmas teses que a gente pode enfrentar em relação a 53. Quais sejam? Não permitir retirada para assistido e elegível, o plano pode continuar, o patrocinador não tem o direito líquido e certo da retirada, né? São esses conceitos aqui, eles são os mesmos da 11 e da 53. Então, as teses jurídicas, até onde eu entendo, salvo o melhor juízo, elas se mantêm. A 53 não desconstruiu tese jurídica, né? Porque os problemas da resolução, elas são exatamente os mesmos da 11, na minha modesta visão. Bom, chegando mais perguntas, né? Então, tem aqui. Há exemplos de planos instituídos pelos participantes e assistidos de um plano de benefícios objeto de retirada de patrocínio? Se sim, pode falar algum ou que exista? Quantos foram esses exemplos? O que as patrocinadoras têm optado por elas próprias criarem um CD, patrocinados por ela, e oferecer os planos, né? Porque é o que eu disse, na verdade, o que se quer aí não é nem acabar com os planos, acabar com o patrocínio estrito sensu, é acabar com os planos BDs, né? Então, a gente tem, por exemplo, planos da Quanta, tem planos instituídos lá, tem o próprio plano Anaparprev, que é um plano instituído e que tem recebido bastante participantes de retirada de patrocínio, né? Tem os planos família, que estão sendo construídos e que acabam recebendo esses participantes, porque um plano família é um plano instituído, né? Então, muitas entidades já têm esse plano família, que é um plano instituído,
e que acabam recebendo esses participantes. Então, tem Plano Família na Libertas, tem Plano Família, me parece, da Forluz está para ser aprovado, tem Plano Família da BRAP, no Banesprev não tenho certeza. Peraí, eu vou ter que sair. Tá? Então, assim, já existe isso. Agora, depende muito da organização dos trabalhadores para isso, né? Não é que o plano CD seja melhor do que um plano BD, não é isso. Um plano CD instituído dentro de uma fundação sem fins lucrativos é muito melhor do que um plano de mercado. Isso eu não tenho a menor dúvida. Ele é pior do que um plano BD do ponto de vista da longevidade e da vitalicidade. Tá. Tem mais um questionamento nesse sentido, que é que após quase 10 anos da Resolução 11, há exemplos de fundo de sobrevivência em planos instituídos, que sucederam o plano de benefícios objeto de retirada? Essa que Eles é a são pergunta. extintos. Eles são extintos, eles são liquidados e extintos. Agora, planos, eles demoram muito para ser extintos, entendeu? Porque o processo é o seguinte, uma vez passado e aprovado pela Previc, você tem um operacional, que é dar liquidez aos ativos, ver se a patrocinadora tem que pagar à vista todo o compromisso dela, e à vista mesmo, então, se tem reserva a constituir, se tem déficit a construir, ela tem que aportar isso à vista, calcula-se a reserva dos participantes, os participantes têm que assinar um termo de adesão para onde que eles querem ir, se quer resgatar, se quer para uma aberta, se quer para uma fechada, né? Às vezes você não acha todos os participantes, às vezes o participante judicializa, às vezes tem pendências judiciais grandes nesses planos, passivo contingencial, então o plano vai acabando, né, as pessoas vão tomando os seus rumos, mas o plano está em extinção, tá? E às vezes é um processo longo até que ele seja liquidado, o CNPB tenha sido dado baixa, tá? E tem uma pergunta aqui que eu acho muito importante. Tem um participante aqui falando que eles estão sofrendo saudamento e no cálculo do benefício saudado não se está calculando a reserva, na reserva de saudamento não está considerando o crescimento salarial. Essa é burla? Não é uma burla, porque o crescimento salarial vai impactar, não é o benefício saudado, é o cálculo da reserva. O benefício saudado, ele é paralisado no momento em que você salda o plano, tá? Eu conheço planos, inclusive, como o da FUNCEF, o Reg Replan Saudado, que incluiu o crescimento salarial no processo de saudamento. Ele era obrigado a fazer isso? Não, mas quando fez, melhorou muito o benefício saudado dos participantes. Se a turma tiver organização para cobrar isso do patrocinador e do plano, eu acho bem importante. É ilegal? Absolutamente não é. Tanto é que a FUNCEF fez. Ela saudou o benefício pressupondo o crescimento salarial de 1% ao ano. Perfeito. Agora que eu vi aqui, essas perguntas que eu passei, estava como LF, é do Luciano, tá? Luciano Fazio. Ele também está só falando que na tela que tem a alternativa para os participantes, falta mencionar que poderá haver a composição de duas alternativas: resgate de uma parte e transferência de outra parte para outro plano de benefício. Tá? Sim. Eu tenho aqui mais questões. Sim. Eu tenho aqui mais questões aqui, agora do Gentil. Tá? Daí ele pergunta, né, no seu entendimento, como pode ser retirado o patrocínio de um plano saudado, BSPS, que na verdade é uma dívida e não um plano previdenciário? Além disto, o plano é vitalício. Como calcular esse direito? Esse aqui é o grande problema. Quando você calcula reserva matemática e reserva de retirada de planos vitalícios, você usa um artifício técnico para individualizar reservas num plano que é mutualista. É o mesmo artifício técnico que se cria para fazer migração de planos,
né? Não soldamento, soldamento é outro critério. O que eu faço? Tá? Eu calculo a sua reserva a partir da expectativa de vida de acordo com a tábua de mortalidade. Mais ou menos o seguinte, vamos imaginar, eu tenho 64 anos, pela minha tábua de mortalidade, a minha expectativa é mais 22. Então, assim, não é exatamente assim, mas é só para vocês entenderem. A conta é pegar o meu benefício, multiplicar por 3, multiplicar por 22 e trazer a valor presente. Essa é a minha reserva de retirada. Aí você vai dizer, não, mas então não está errado. Não sei, eu não sei quanto tempo eu vou viver. A tábua de mortalidade diz que é 22 anos, e for 80. 80 não será, mas 30. Significa que eu tirei menos dinheiro do que o vitalício me daria. E se eu, em vez de viver 22, viver 12? Eu levei mais dinheiro do que o vitalício me daria. Tá? Então, você usa um artifício técnico para individualizar reservas que são coletivas, e é sempre através de uma previsão de quanto você vai viver. O que você tem garantido num plano BD não é o que você vai ver numa tábua de mortalidade, é que você, enquanto viver, terá vitalicidade. Quando eu individualizo reserva, eu uso o artifício técnico de considerar que o seu direito extingue com a sobrevida que a tábua de mortalidade diz que você tem. Isso é um artifício, porque no plano BD o seu direito não é esse, o seu direito é vitalício. E, a rigor, ninguém sabe quanto que é o vitalício, né? Eu não sei. Então, individualizar a reserva me parece que é um artifício técnico que o nosso sistema aceita, baseado num conceito político de liquidar com os planos BDs. E esse conceito não é da agora, isso vem se usando né? Na verdade, você transformou o direito em dinheiro. Quem tem benefício definido não tem dinheiro, tem direito. Tá? E esse artifício técnico aceito hoje, aceito por muito tempo, e só é aceito porque existe uma deliberação política de desmontar os planos CBDs. E essa deliberação não é da agora, gente. A primeira desmonte de planos BDs aconteceu na década de 90. Primeira experiência liberal no Brasil, governo Collor, privatização do setor elétrico, privatização do setor de telecomunicação. Nós estamos agora num outro ataque bastante mais agressivo, né, que vem nesse sentido. Tá, bom, é que não existe mesmo, né, você acabar com um plano e financiarizar ele. Mas a pergunta que o Fernando faz aqui, Cláudio, o Fernando Mirancos, né, ele agradece aqui as informações, tudo, mas ele está perguntando sobre se é legal a retirada de patrocínio, né, de um plano, né, como esse, né, de mutualista, né, e o que a Previc tem que fazer para atender esse pedido de retirada. Terá que passar por cima da lei? De certa forma, eu acredito que na pergunta do Gentil você já respondeu, mas é a questão do dinheiro a questão do dinheiro e do direito, né? É isso? Eu acho que tem uma questão, viu, Gentil, entre o que é legal e o que é legítimo. O que é legal é aquilo que está na lei, embora eu não concorde e não goste. Né? Então, assim, você vai me dizer que a retirada de patrocínio é ilegal? Não, porque ela está prevista em lei. Ela é ilegítima? Do jeito que ela é feita hoje, eu não tenho a menor dúvida. Porque a retirada de patrocínio prevista em lei, ela não é para ser usada de forma da forma absoluta que ela está colocando. Eu já falei, ali tem um poderá ter retirada de patrocínio. Então, é um direito relativo. E a mesma lei, lá no seu parágrafo 1º do artigo 17, diz que você não pode alterar contrato de participante ativo, assistido e elegível. É a mesma lei. Não é? E a opção do Estado brasileiro, através da Previc, através do CNPC, foi de relativizar o direito dos assistidos
e absolutizar, se o termo é esse, o direito dos patrocinadores. O que está por trás disso não é uma questão legal estrito sensu, é uma questão mesmo de disputa política. E por incrível que pareça, tá? Nós estamos falando de 2010 até agora, a quantidade de retirada de patrocínio que foram feitas, muito poucas decisões judiciais foram favoráveis aos participantes. Muito poucas. Né? Diante do absurdo que é você pegar um aposentado e falar agora se vire com o mercado financeiro. E, lamentavelmente, o judiciário não tem dado guarita às nossas teses. Então, assim, ilegal não é porque está previsto em lei. Ilegítimo, sim, porque também está previsto em lei assegurar o direito dos participantes, principalmente os assistidos e os elegíveis. Perfeito, perfeito. Tem um questionamento do Molina, tá? No slide 2, né, no número 2 do slide da resolução CNPC 11, no último parágrafo, é mencionada a possibilidade de criação de um fundo de sobrevivência para manter a renda vitalícia. Como seria o funcionamento desta possibilidade? Pois é, isso é para ser regulamentado e eu entendo que resolveria várias questões, tá? Como é que funciona o Fundo de Sobrevivência do FUNPRESP? Porque isso já existe, o FUNPRESP é um plano CD, mas que tem um fundo de risco para pagar benefício de invalidez e morte e tem um fundo de sobrevivência, né? Você, na hora que contrata o seu plano de CD, você deixa uma parcela depositada nesse fundo para arcar com a sua renda vitalícia, tá? O que a gente pensa é o seguinte, como se trata de uma retirada de patrocínio, é possível disciplinar esse fundo de solvência com aporte adicional da patrocinadora, como um pênalti, um pedágio, por ela estar se retirando, entendeu? Conseguir isso depende da correlação de força. Alguém perguntou no chat por que é que não foi mexido nisso depois de 12 anos, né, que tem a resolução 11, porque a correlação de forças mudou, gente. Se num governo que olha com um pouco mais de atenção a demanda dos participantes, a dificuldade de impor uma resolução que protegesse, principalmente aos assistidos, foi de tal monta, imagina num governo liberal que tem uma visão absolutamente oposta a tudo que nós estamos falando aqui. E depois de uma CGPAR 25 que quer liquidar os planos de BD. Então, assim, a gente pensa que resolve-se tudo na base da justiça. Eu acho que é muito importante a gente usar o nosso judiciário, mas mais importante do que isso é a capacidade de ação política, no melhor sentido que a palavra política possa ter, para defender os nossos interesses já lá junto de congressista, na hora de elaborar a lei e pressão em cima do governo na hora de elaborar uma resolução. Gente, essa resolução 13 tem aspectos dela, esse fundo de solvência foi incluído nela depois de uma discussão no gabinete do ministro. Porque agora tu imagina um ministro de Estado ter que discutir uma resolução porque os órgãos, os subordinados a ele, e principalmente o povo de fazenda e planejamento, não queriam de forma alguma que fosse avançado a proteção dos participantes. Eu costumo falar, né, que essa resolução é a mancha no meu currículo, mas quando eu olho o que era e o que a gente fez, eu fico com um misto de mágoa e de, fizemos o que dava para fazer, mas está muito aquém do que a gente podia e precisava de ter feito, sabe? E a gente tem que ser muito realista, sem mobilização do povo, nossa, de participante de previdência complementar, a gente não vai chegar onde a gente quer. Isso, para mim, está claro. Outro dia foi um participante falar, mas você confia no governo? Eu falei, não, eu confio em mim.
A gente tem que confiar no nosso poder de pressão, de mobilização, né? Aí, tem Passei tempo que... demais em Brasília para acreditar aí nos outros. Tem a pergunta aqui do Valdivino, tá? Ele fala que nos planos do setor elétrico paulista, as garantias se dão no edital de venda e nos contratos, que as garantias é superior que a Lei 109. O que você acha disso? Eu acho que o judiciário nosso teria que honrar esses contratos e obrigar a Previ que o Estado brasileiro a honrar isso. Porque, na verdade, isso significa que o cara que comprou a empresa privada, ele está dando calote no Estado. Primeiro que quando você assina um contrato obrigando a manter o patrocínio, você tem um deságio na na compra da empresa. Aí é o seguinte, eu vou lá, dou o deságio, e no final das contas eu retiro o patrocínio, e o Estado fica chupando o dedo. O Valdivino, todos esses contratos que eu falei antes, lá do pessoal da Braskem, tá? A maioria deles tinha uma cláusula no edital de privatização. A empresa que comprar as petroquímicas manterá a contribuição aos planos de previdência e para alterar isso, terá que ter um acordo com os representantes dos trabalhadores. Está escrito no edital de privatização. Quando eles começaram a fazer a retirada de patrocínio, nós fomos a Previ, que foi aqui, ó, o edital. Cadê acordo? A resposta que nós tivemos é, mas isso tem nada a ver com previdência complementar. Eu não tenho que ler edital de privatização. Eu só tenho que olhar o que manda a Lei 109, 108, e naquele momento não tinha a CGPC 11 e a CPC 08. Falei, mas e a gente vai discutir isso outra? Vai ao judiciário. Né? E a gente foi ao judiciário, e, lamentavelmente, a gente não conseguiu que o judiciário desse grande causa aos nossos participantes. E tem ação da Petros Braskem da Bahia, até hoje rolando, para impedir a retirada de patrocínio e garantir o benefício vitalício para muita gente. Bom, eu tenho aqui mais uma questão aqui da Algisa, né? Então, assim, ela entende que é ilegal retirar o patrocínio de um plano vitalício. Como que a Previc faz para atender esse pedido, né? Só usando a questão técnica? Na verdade, a Previc tem convicção de que não é ilegal porque está na Lei 109. Está lá previsto a retirada de patrocínio, né? E aí, aquela história, viu? É ilegítimo. E se o Estado brasileiro, Previc, quisessem relativizar a retirada de patrocínio, teriam feito. Teriam feito. A própria Lei 109 te dá elementos para você relativizar. Por que não fizeram? Por uma opção política. Política de quê? Acabar com os BDs, flexibilizar os contratos e proteger as empresas patrocinadoras. Isso é uma opção política, isso não tem a ver exatamente com legalidade. Tá ok? Então, assim, uma coisa é ilegítima, ainda que esteja na lei. A retirada de patrocínio está prevista em lei, na Lei Complementar 109. O que a gente precisa de fazer? Mudar a lei. Basta isso? Não. Além de mudar a lei, a gente precisa mudar a resolução. Forçar o Estado a ter uma resolução mais favorável aos participantes e menos favoráveis aos patrocinadores. É possível fazer? É necessário fazer, noutra correlação de forças. Atualmente, nós vamos bater nas portas erradas, né? Teve uma audiência pública outro dia no Senado, que um determinado assessor de um deputado falou, mas o que a gente faz para ajudar vocês? Eu falei, simples, cria um decreto legislativo proibindo retirada de patrocínio, sem motivação.
Basta isso, o decreto legislativo proibindo retirada de patrocínio. Ah, você sabe que isso é complicado, não sei o quê, papapá, então não adianta ter pena da gente. Entendeu? Quer resolver o negócio, tem que resolver dessa forma. Isso aí. Lembrando, né, que até 150 anos atrás a escravidão era prevista em lei aqui nesse país, né? Então, a retirada de patrocínio é um caso bem nessa linha. Aliás, menos pior, né? Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Sidney, que é: Cláudia, pelo que eu estou percebendo, a Previc irá aprovar todos os pedidos de retirada de patrocínio, certo? Por qual motivo a Previc não aprovaria? Que tipo de problema ou restrição poderia inibir a Previc de não aprovar uma retirada de patrocínio? Se não tivesse, por exemplo, uma garantia do patrocinador de equacionar à vista todos os déficits de responsabilidade dele, se houvesse uma diferença grande entre o valor do dinheiro contabilizado e o de fato tornado líquido, o patrocinador não desse garantia de equacionar isso integralmente, né? Como foi feito há um tempo atrás, a Fundação disse que não tinha liquidez para pagar a retirada e tentou postergar isso, né? A Previc, em vez de ajudar, acabou tendo que intervir para obrigar a vender ativos, impôs à patrocinadora a diferença entre o contábil e o que tinha sido feito, né? Se houver alguma dúvida em que os cálculos das reservas de retirada estiverem tecnicamente mal dimensionados, se você excluiu alguma premissa variável do cálculo, né? Agora, a Previc checa isso, se os cálculos estão corretos, né? Se o Conselho Deliberativo não aprovar, por exemplo, porque o Conselho tem que aprovar tudo isso, né? Deixa eu pensar outras possibilidades. Se houver algum descumprimento do que está estabelecido na Resolução 11, se o processo for para lá fora do que está estabelecido na Resolução 11 e na 53, né? Porque a 53 não está a partir de outubro ela entra. A partir de outubro ela entra em vigor, né? Substitui a 11, hoje está valendo a 11. Então, se não tiver de acordo com essas resoluções, eu citei alguns exemplos, ela mandaria o processo voltar. E às vezes manda, viu? Porque são processos muito complexos. Se eles não tiverem muito redondo, ela manda de volta fazendo exigência. Perfeito. Perfeito. A gente já está excedendo até um pouco do teto do horário. Eu tenho mais uma questão aqui do Álvaro, tem mais algumas, talvez eu tenha passado, tá? Ele quer que explique como que uma empresa retira o patrocínio de um benefício saudável, ora que os custos atuariais foram feitos no pior caso e o valor descontado no preço da privatização, né? E com as demissões e retiradas por morte e abaixamento de salário, as empresas lucraram em muito com o plano. Agora, o que deve gerir, o que foi contratado, querem retirar o patrocínio e fazer a migração, né, e também modificar os índices de reajustes, né? Eu entendi, esse que é o questionamento, como que eles fazem isso, né? Acho que é dentro daquela questão de direito e dinheiro, né? Mas é isso, né? Gente, é aquela história. Eu, de vez em quando, me sinto profundamente enganada, né? Porque quando eu entrei no sistema em 1977, eu tinha certeza de que eu tinha um plano vitalício, que ele teria que ser bem administrado, que eu ia me aposentar e a vida ia seguir, né? O meu contrato já mudou em 87, o plano foi saldado, não foi compulsoriamente, ele foi por opção, né? A patrocinadora assinou um monte de regras, inclusive uma de que ela
pagaria déficits futuros do nosso plano, que ela pagaria todo o custeio administrativo futuro, e a patrocinadora está questionando na justiça se ela tem ou não que pagar déficit, quer acabar com o plano, vai criar um CD puro e obrigar a migração. Entendeu? Então, assim, e por que isso tudo acontece? Né? Acontece pela fragilidade dos nossos contratos e pela flexibilidade que o nosso país permite, né, que esses contratos tenham. E, assim, quem deveria fiscalizar? Previc. Quem deveria cuidar do interesse do participante? É o Estado brasileiro, ele não faz isso. Ele faz o possível e o impossível para facilitar a vida dos patrocinadores. Ponto. Ok? Isso tem a ver com justiça, isso tem a ver com a lei? Não, isso tem a ver com opção política. Mesmo. Né? E eu entendo a indignação de todos, porque a minha, eu estou na mesma situação, né? Como é que um patrocinador, há 27 anos atrás, assinou um contrato, usou no contrato que foi benéfico para ele, e hoje ele resolve, vai denunciar o contrato. Como é que a lei, gente, como é que o CNPC pode aprovar que é possível trocar índice de benefício que está no regulamento do plano, se a lei, artigo 17, parágrafo 1º da lei 109, proíbe isso com todas as letras? Está escrito lá. Aí você cria toda uma série de construção de... Né, porque o direito não é ciência exata, então você vai criar um monte de subterfúgio para garantir o que é ilegítimo. Foi o que o CNPC fez, né, em relação à troca de índice, né, Jura? Sim. E foi por encomenda, né, Jura? Por encomenda. E eles ainda falam que é fake, da Vivest. De quem que foi? Foi da patrocinadora. Né? Então, assim, a gente acredita que as pessoas sejam mais sérias e que não exista essa ganância de fazer qualquer coisa para ganhar e acumular mais dinheiro, mas existe. Existe. E, assim, lamentavelmente, essas pessoas não se sensibilizam para o sofrimento alheio. É a essência do liberalismo. Eles não se sensibilizam pelo nosso sofrimento. Como então, que é o nome? É empatia, né? Nenhuma. Eles não têm. Aliás, eles têm exatamente o contrário, antipatia. Né? É exatamente o contrário. Você vê um pobre falando que é liberal, né? Muito bonito, né? Assim, eu acho que a gente tem grandes oportunidades. Essa indignação sobre retirada de patrocínio, eu acho muito boa. Sabe? Isso tem que servir para a gente se organizar e cair um pouco essa confiança, quer no Estado, quer no Judiciário, sabe? Porque a gente faz o que pode, no sentido de reduzir danos, mas é sempre reduzindo danos, nunca é para avançar. Né? Se a gente consegue aprovar o projeto da Maria do Rosário e do deputado, que é uma outra lei 108 e 109, aí sim a gente vai blindar os participantes de qualquer dessas tentativas. Agora, quem é que vai fazer lobby lá dentro do Congresso para aprovar? Somos nós ou são os patrocinadores? Né? Não, perfeito, perfeito. Olha, pessoal, é muito bom a todas as informações, o bate-papo. Eu agradeço muito a Cláudia, a palestra, né? Eu, as informações aqui, as informações, acho que a gente ainda vai ter muitas outras oportunidades, né, de estar trabalhando e fazendo esse trabalho, né, de esclarecimento, né, e também de informação para todos, né, e assim, eu queria agradecer, né, a Cláudia, em especial, né. Gente, obrigada, tá? Estou à disposição de todos vocês, para o que der e vier, sempre.